Ainda no Supremo, a maioria dos ministros vota para ampliar o foro privilegiado de deputados federais e senadores em casos de crimes praticados no exercício ou que tenham relação com o cargo mesmo após a saída da função? Isso aí, e essa foi uma votação polêmica, viu? Nem todos os ministros votaram, mas já foi formado, portanto, essa maioria para ampliação do foro privilegiado, nesse caso, uma ampliação para os crimes cometidos no cargo, em razão dele e também após a saída da função. Nesse momento, mesmo com a maioria dos votos favoráveis, o julgamento está paralisado por conta de um pedido de vista que foi feito pelo ministro André Mendonça. Esse caso havia sido suspenso após um outro pedido de vistas que havia sido feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, no final de março. E naquela ocasião faltava apenas o voto dele para que essa maioria fosse formada. E aí, na madrugada dessa sexta-feira, os ministros retomaram essa votação com o voto do presidente do STF, que seguiu o entendimento do relator desse caso, que é o ministro Gilmar Mendes. Mas quando a gente está falando de ampliação do foro, do que a gente está falando aqui? Bom, seguinte, com essa maioria, o Supremo dá uma recalibrada naquele entendimento atual e amplia o foro de deputados, senadores, ministros e também as demais autoridades que são julgadas no STF por crimes cometidos usando a função pública, ainda que tenham deixado o mandato. O ministro, no caso Gilmar Mendes, propôs uma ampliação do entendimento como relator de um habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Só para a gente pegar o caso dele de exemplo, é o seguinte: o parlamentar ele é suspeito de ter exigido dos servidores do gabinete o depósito de 5% dos salários em contas do partido, aquela prática que a gente conhece como rachadinha. Pois bem, esse crime ele começou a ser investigado em 2013, na época Marinho era deputado federal. Depois, ele foi eleito vice-governador do Pará. E aí, esse caso mudou de instância. Só que, em seguida, ele foi eleito senador, cargo que ele ocupa atualmente. Então, esse caso mudou de instância novamente, voltou para o STF. Ao longo desse período aqui que eu disse, foram 11 anos que esse processo foi mudando de competência. E aí, cada vez que ele muda de instância, você muda o relator, muda o juiz e o processo acaba sendo penalizado, né? O senador, ele entrou com um pedido de habeas corpus para que esse processo permaneça no Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele recuperou o foro privilegiado, né? E foi eleito novamente, e aí o Gilmar Mendes fez essa proposta de ampliação do foro. O STF, a gente lembra, ele é responsável por julgar os crimes comuns, né, de presidente, vice-presidente, ministro, senador, deputado, e aí inclui também embaixadores, integrantes dos tribunais superiores e membros do Tribunal de Contas da União. E para os ministros que votaram a favor dessa alteração, esse vai e vem torna o andamento judicial lento, acaba favorecendo a impunidade, portanto, mesmo que esse julgamento não tenha sido concluído, agora esses casos, mesmo que se tratem aí de ex-parlamentares e ex-membros aí desses tribunais, eles continuam no STF. Só que tem um fator nesse processo aí que é a polêmica que eu disse naquele começo, porque ele aumenta os poderes da corte sobre os políticos. E esse é um momento de muita tensão que o Supremo vive, especialmente com políticos bolsonaristas, né? Um exemplo de uma pessoa que vai ser afetada por esse entendimento é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele enfrenta diversas acusações, né, que partem inclusive do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e a defesa dele pede que esses julgamentos, agora que se trata de um ex-presidente, vão para a justiça comum, mas com esse entendimento fica consolidado que esses julgamentos permanecem no STF. Além de Gilmar Mendes, votaram nesse sentido os ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin e também o ministro Alexandre de Moraes.